E o tema dessa mensagem é plano perfeito. Você vai entender um pouquinho, eu preciso de 40 minutos da sua atenção, 45 minutos da sua atenção, porque nós vamos para um lado, depois nós vamos para o outro, depois nós vamos voltar para esse lado. Então eu preciso que você esteja conectado, que você preste um pouco de atenção aqui, para que você não se perca no meio do caminho. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta: quem aqui gosta de fazer planos? Quem gosta de fazer planos? Quem não gosta de fazer planos? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Fazer planos muitas vezes é legal, porque nos ajuda a otimizar o tempo, nos ajuda a ser mais assertivos nas nossas decisões. Mas para algumas pessoas fazer planos é sinônimo de uma trava, onde você não tem flexibilidade de caminhar nem para um lado e nem para o outro. Eu, por exemplo, eu gosto de me planejar, porque quando eu sei exatamente aquilo que eu vou fazer, o lugar onde eu vou viajar, ou então o que eu preciso fazer dentro do meu ambiente de trabalho, eu consigo otimizar o meu tempo, eu consigo ser mais assertivo nas minhas decisões, e eu acabo entregando tudo aquilo que eu preciso entregar sem maiores distrações. Se nós pesquisarmos na internet o que diz a respeito do que é um planejamento, do que é um plano, nós podemos achar diversas definições, mas uma que me chamou a atenção foi a seguinte: orientar ações presentes e futuras, visando atingir um objetivo, reduzindo as incertezas inerentes ao futuro, possibilitando a tomada de decisões de forma antecipada sobre situações que poderão acontecer. Dessa forma, nós podemos dizer que planejar é determinar os seus objetivos ou metas e coordenar os meios e recursos para que você possa atingi-los. Amém? Até aqui tudo bem, tranquilo? Agora, todos os planos que nós fazemos, eles dão certo? Sim ou não? Você pode ter uma ideia genial, você pode criar um plano de vendas para a ideia que você teve, você pode criar um plano de carreira, um plano financeiro, e tudo aquilo que você planejou pode não dar certo. Vou te dar exemplo de algumas coisas que não deram certo, embora fossem produtos incríveis. Existe uma empresa chamada Segway. Alguém já ouviu falar dessa empresa? Segway. A Segway, alguém já ouviu falar? Amém. Galera que anda de patinete na Faria Lima, tá aí, né? Bom, o primeiro patinete que essa empresa lançou foi em 2002. É uma empresa de patinete que lançou o primeiro patinete em 2002, e o objetivo era expandir o seu produto para todo mundo. Mas por conta de inúmeros problemas que aconteceu, acidentes, o valor alto, custava na época, estou falando em 2002, em torno de $5 mil um patinete, o alto peso do equipamento, em torno de 45 quilos, esse projeto, que era um projeto muito bom, patinete elétrico, não vingou, e a empresa, por conta de acidentes e tudo mais, foi proibida de operar em inúmeros países. Isso fez com que a empresa quase quebrasse. Um outro produto que, quando surgiu em 2010, era um produto uau, foi a TV 3D. Quem já teve uma TV 3D? Quem já usou uma TV 3D? Porque eu já tive uma TV 3D, eu não sabia nem configurar, então eu não usava, né? A TV 3D, para você ter noção, ela surgiu em 2010 por conta do sucesso do filme Avatar. Então essas grandes empresas, Sony, Panasonic, LG, Samsung, decidiram criar essa tecnologia para gerar e fomentar mais o seu produto e fazer com que o seu produto fosse melhor vendido. Por alguma razão, e não se sabe qual, as vendas foram pífias e as TVs 3D pararam de ser produzidas em 2015. Um produto completamente inovador, que não existia. Cara, era incrível, né? Eu nunca vi, mas uau, era demais. Eu já assisti filme 3D, né? Assisti sexta-feira com meu filho, Super Mario Bros. Muito legal, porque eu estou nessa fase, Super Mario Bros, patati patatá, e é isso, né? Malemar consigo assistir Friends, mas Deus é bom o tempo todo. Uma outra empresa
Yahoo. A Yahoo nos anos 2000 era o maior portal de internet do mundo. Uma empresa que já chegou a ser avaliada em 145 bilhões de dólares. Aí no ano de 2008, a Microsoft ofereceu quase 45 bilhões de dólares. E eles não aceitaram, uma oferta prontamente recusada pelos seus acionistas e proprietários. Só que a falta de um planejamento, de uma estratégia para o futuro, de uma estratégia de vendas ou então de inovação, fez com que a empresa perdesse um valor de mercado absurdo a ponto de ser vendida por 4,6 bilhões de dólares para a Verizon. 4,6 bilhões é muito dinheiro, claro que é, mas por uma empresa que tinha sido avaliada pouco tempo antes, 125 bi, meu irmão, os caras perderam muito dinheiro. Onde eu quero chegar com essas informações? Planejamento, muitas pessoas fazem. Embora os planos pareçam ser perfeitos, existem chances de dar errado. Muitas empresas já viveram isso, mas existe um plano, um único plano, em toda a humanidade, que nunca falhou, não falha e nunca vai falhar. Talvez você esteja me perguntando, qual plano é esse? Eu quero te falar, o plano da redenção do homem. Esse plano nunca falhou, e esse plano nunca vai falhar. Esse é o plano de Deus para a humanidade, e nós vamos entender um pouco mais desse plano. É cada vez maior o número de pessoas que estão convictas de que o universo não é uma obra do acaso, e sim o resultado de uma ação criadora de um ser super inteligente e super poderoso. Sistemas altamente complexos no micro e no macro universo fazem com que pessoas com alta capacidade fiquem incrédulos. O filósofo francês Voltaire disse a seguinte frase, e ele foi muito honesto ao dizer isso: o mundo me perturba e não posso imaginar que esse relógio funcione e não tenha um relojoeiro. Albert Einstein, um gênio, também disse a seguinte frase: o universo não é explicado satisfatoriamente sem Deus. São pessoas muito poderosas, muito conhecedoras. Então, depois de criar o universo e colocar a terra em condições ideais para que o homem habitasse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não estou falando de uma semelhança física, eu estou falando de semelhança como, por exemplo, a moralidade, a capacidade de raciocinar, a capacidade de criar. Pensa Adão dando nome para todos os animais. Deus deu essa capacidade para o homem, capacidade de tomar decisões e caminhar junto com o seu Criador. O ser humano, como dizem, foi a coroa na criação de Deus, porque é algo muito acima de tudo aquilo que ele tinha criado. Além disso, Deus também colocou o homem no local ideal para se viver, onde ele tinha tudo o que precisava para a sua subsistência física. Além do ambiente, Deus também concedeu ao homem uma satisfação emocional e espiritual, que era o resultado da comunhão com Ele. Por fim, Deus deu ao homem a liberdade da escolha. Assim, Deus deu orientações precisas sobre o que o homem poderia e não poderia fazer. E a perseverança da felicidade dependia apenas da obediência às orientações que Deus tinha feito e dado, que visavam apenas o bem do homem. Por outro lado, a rebeldia e a incredulidade com relação à sua palavra traria a morte e insatisfação, e instalaria o caos físico, emocional e espiritual. Então nós podemos afirmar, com base nisso, nessa história rápida que eu contei para vocês, que o plano A de Deus era que o homem desfrutasse de uma vida plena e de uma maneira plena com Ele, e a condição era uma só: obediência à sua palavra. Amém? Até aqui tudo bem? Talvez você me pergunte: Ramon, mas cara, como que esse pode ser o plano perfeito de Deus, se o mundo é cruel, se as pessoas são cruéis, se existe tanta violência, se as pessoas ficam se matando por aí? Calma, antes de qualquer coisa você precisa entender que o caos não é um plano de Deus, não era um plano de Deus. Ou você acha que Deus ia criar algo para que as pessoas se degladiassem? O plano de Deus era para que tudo aquilo que Ele criou fosse sincronizado e caminhasse em unidade, tranquilo, em paz e harmonia. Mas Satanás também tinha um plano, e um plano
que aparentemente é um plano perfeito. Aparentemente é um plano perfeito. E esse plano consiste em 3 passos, basicamente. E nós vamos debruçar nesse plano aqui. Talvez você esteja confuso agora. Cara, então peraí, o plano perfeito é de Satanás? Espera um pouquinho, acompanha comigo o que eu vou falar com vocês aqui. Porque o objetivo dessa mensagem é abrir os seus olhos, para que você veja o quão sutil é esse plano. E as consequências desse plano, que muitas vezes nós executamos, é o afastamento total da presença de Deus. O primeiro passo desse plano de Satanás são as distrações. Fala comigo assim, distração. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Se você puder, abre a sua Bíblia. Se você não tiver, tudo bem, acompanhe na tela aqui comigo e nós vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Distração. Distração é algo muito comum nos nossos dias, especialmente por conta das redes sociais. Redes sociais, tecnologia. Existe um livro que a Erika leu recentemente que... cadê ela? Tá aí? A sabedoria de onde? A pirâmide da sabedoria, que fala muito a respeito do consumo exacerbado da tecnologia e o quanto isso é prejudicial à saúde do ser humano. Você percebe que muitas vezes nós abrimos o nosso celular e começamos a ler uma notícia e de repente você vê a chamada de uma outra notícia, você nem completa essa notícia, você já clica para entender qual é essa outra notícia e assim por diante. Se você é um aficionado por esporte, você começa a ler... Alex Poitin é derrotado por Adesanya, aí você começa a ler, de repente aparece uma notícia do Corinthians, você clica no do Corinthians, e assim sucessivamente, você não completa nenhuma informação que você consumiu. Isso não somente na área de esporte, mas na área da política, na área, enfim, familiar. Quando eu estava montando essa mensagem aqui, eu falei, deixa eu procurar alguma ilustração no meu celular, deixa eu olhar as fotos e ver se entra na minha memória algo que eu já vivi, para que eu pudesse trazer para vocês com mais clareza. E eu comecei a olhar fotos dos meus filhos pequenininhos, comecei a olhar vídeo, comecei a mandar para a Erika: olha o Enzo pequenininho, olha o John pequenininho, que saudade deles. E ela falou: vamos ter outro filho? Eu falei: não, esse não é o assunto, eu estou falando, olha como eles são bonitos. Né? E eu comecei a olhar e ver as fotos e relembrar os momentos. Eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, embora para nome eu seja muito ruim, me perdoem se você chegar em mim e eu esquecer o seu nome. Não é, pessoal, eu realmente tenho dificuldade de decorar nome. Mas quando existe uma situação que me marca, eu consigo lembrar do local onde eu estava, a roupa que eu estava vestido, o cheiro daquele lugar, como estava o dia, como estava o clima. Eu consigo, cara, é muito doido. Eu acredito que vocês também vivam isso. Mas resumindo, eu fiquei 30 minutos vendo vídeo, a ponto de eu falar: para que eu entrei mesmo aqui? O que eu vim fazer aqui nesse lugar, nessas fotos? E Deus me mostrou: tá aí a sua ilustração. Porque na verdade, muitas vezes Satanás não vai jogar distrações ruins. Eu não me perdi nos meios dos meus pensamentos por conta do consumo de drogas, ou então por conta do consumo de pornografia. Foi com uma coisa boa, foi vendo foto da minha família, foi vendo foto dos meus filhos, momentos de férias que eu desfrutei com a minha família. Mas Satanás nem sempre vai usar de situações boas e nem sempre vai usar de situações ruins para te gerar distração. Muitas vezes ele vai usar assunto do seu interesse, outras vezes ele vai usar coisas para te colocar cada vez mais profundo, vai usar assuntos quentes, assuntos polêmicos,
E eu peguei aqui 3 assuntos que estão em alta nos dias de hoje. O primeiro deles, dinheiro. Dinheiro e riqueza. Primeiro, deixa eu te falar, com muito amor no coração, o provedor dessa casa aqui se chama Jesus Cristo. Ponto. Nós já fizemos o dízimo e oferta, então não é a respeito, não vou fazer apelo depois. Aqui nós não pregamos, dê o seu dinheiro que você vai ser rico. Não funciona assim. Nós acreditamos que o princípio da generosidade é você reconhecer aquilo que Deus te deu. E cara, se você não der, o problema é seu. Você que vai ter falta com Deus, não somos nós, porque Deus provê e sempre proveu nessa casa aqui. Mas o fato é o seguinte: dinheiro é uma coisa que mexe com as pessoas. Especialmente quando você precisa ser generoso com alguém. E eu não estou falando só dentro da igreja, só dízimo e oferta. Você vê uma pessoa passando necessidade na rua, você fecha o seu vidro, você nem olha para o lado. Você tem uma moeda, R$1 no console do seu carro, e você não tem a moral de pegar e abençoar aquela vida. Eu não faço isso porque ele vai consumir com drogas. Isso não é um problema seu. Com muito carinho no coração eu estou te falando isso, porque Deus disse uma vez para os seus discípulos: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. E os discípulos perguntaram: Jesus, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso por um dos meus. O dinheiro é algo muito problemático, e não deveria ser. É bom ter dinheiro. Se você é um cara, uma pessoa próspera, que bom, que bênção. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro acima de Deus. Jesus Cristo, na sua passagem, ou então na Bíblia inteira, deixa eu te falar, você sabia que na Bíblia inteira existem aproximadamente 300 versículos sobre anjos? Existem aproximadamente 500 versículos sobre amor. Existem 700 versículos sobre fé. E existem aproximadamente 2.350 versículos sobre dinheiro. A maioria das parábolas que Jesus pregou falava sobre dinheiro. E não é para gerar um peso, mas era para nos alertar o quão mal poderia ser o dinheiro. O primeiro demônio, talvez, que Jesus tenha dado o nome foi Mamon. E ele diz: não podeis servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então o que tem acontecido é que as pessoas têm crescido dentro do seu ambiente de trabalho e dizendo: eu sou bom no que eu faço. E elas se esquecem do favor de Deus. E elas dizem: uau, eu ganhei uma promoção porque eu fui muito bem. Deixa eu te falar, você só vai bem no seu trabalho porque Jesus te deu saúde para que você exercesse o seu trabalho. E as pessoas começam a enriquecer e se esquecem de onde vêm, se esquecem de onde saíram, se esquecem das promessas que fizeram para Deus um dia: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar cesta básica para todo mundo. Se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar outras famílias. Se esquecem, porque a segurança não está em Deus, a segurança está no dinheiro. E essa é uma distração que Satanás tem lançado no coração das pessoas, para que as pessoas caminhem em direção oposta a Deus. Porque, como eu já disse antes, ou você adora ao Senhor, ou você adora Mamon. Não tem como servir aos 2 senhores. Olha o quanto de passagem que a Bíblia fala, algumas. Existem muitas passagens, eu falei para vocês aqui, mas vamos pegar só algumas. Olha só, Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9, quem escreveu isso aqui foi Salomão, o homem mais inteligente, mais rico que já existiu. Nunca haverá alguém tão poderoso financeiramente quanto ele. Provérbios, Salomão dizendo de novo no capítulo 15, versículo 16: melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande o tesouro onde há inquietação. Olha que forte isso. O Evangelho de Lucas está escrito assim: então ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo 6,10, Paulo escrevendo para Timóteo diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, Paulo não disse o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Amor, a minha empresa está prosperando. Glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Faça da sua empresa o ambiente onde o Evangelho é pregado.
Ramon, eu estou crescendo dentro da minha carreira. Glória a Deus por isso. É lógico que você tem competência, é lógico que você tem o seu mérito, mas você tem que se lembrar que quem te deu o dom da vida, quem soprou em você foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo, foi Deus quem te deu a oportunidade de você exercer o seu trabalho. Você pode caminhar para um lugar de vitória dentro do seu trabalho sem Deus, e você pode caminhar para um lugar de vitória dentro do seu trabalho com Deus. O que você escolhe? Com Deus ou sem Deus? Com Deus ou sem Deus? Só que para você escolher Deus e caminhar com Deus, você precisa firmar um compromisso com Ele. E não é um compromisso com a igreja, é um compromisso com Ele. De você falar: Senhor, eu reconheço que tudo aquilo que o Senhor me deu serve para a tua honra e para a tua glória. Eu reconheço que tudo aquilo que você me deu, esse acúmulo de bens que o Senhor tem me dado, é para que eu use para abençoar vidas também. Essa é uma das grandes distrações do dia de hoje. As pessoas acumulam dinheiro, acumulam riquezas, enquanto existem pessoas e mais pessoas passando necessidade. Eu poderia cantar um rap nesse momento, mas eu não vou cantar, viu? Louvor, não farei, para não assustar as pessoas que estão aqui. Um segundo ponto de distração que Satanás tem lançado se chama religião. Fala assim: religião. Essa é uma distração que tem se tornado cada vez mais comum. E Satanás lançou sobre os corações a incredulidade com relação à palavra ou com relação ao corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha entrado aqui e você acredite numa outra coisa. Eu quero te falar que eu não tenho poder para te convencer, mas o Espírito Santo tem. É o Deus a quem eu sirvo, e está tudo bem se você pensa diferente de mim. Eu te amo mesmo assim, você é bem-vindo nesse lugar. E é isso, tem pessoas que entram aqui e ficam muito tempo até entregarem os seus corações para Jesus. Mas eu quero te alertar para uma coisa. A maior mentira que tem sido propagada é que todas as religiões levam a Deus. A maior mentira que tem sido dita é que não importa o Deus que você acredita, no fim das contas todos nós estaremos juntos no paraíso. Isso se chama universalismo, e é facilmente combatido com a palavra de Deus. E aqui eu entro, porque assim, talvez você diga: mas eu não acredito na Bíblia. Então o nosso ponto de discordância começa aqui, porque eu acredito que a Bíblia é inerrante. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, e ela é inerrante. E aí, é nisso que eu digo que o meu poder de convencimento talvez tenha um bloqueio, mas eu acredito naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Isso se chama fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Mas, voltando, esse universalismo tem tomado conta, inclusive, das igrejas cristãs ao redor do Brasil, das igrejas que se julgam protestantes ao redor do Brasil. E muito tem sido propagado, muito tem sido dito de forma errada, levando as pessoas para um caminho que não é o caminho à presença de Deus. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo: olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se você não for um evangélico, você não vai se encontrar com Deus. Ramon, você acredita que existem católicos que podem se encontrar com o Senhor? Lógico que eu acredito, porque não é a religião, é o relacionamento com Deus. E o relacionamento na sua confissão de forma plena, falando: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e é nele que eu confio. É isso que muda. Mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é impossível que você se chegue a Deus senão através de mim. Então, eu quero te alertar, se você veio de uma outra história, de um outro background, o que nós acreditamos, e isso não nos torna melhor. Entenda uma coisa, nós não somos melhor, eu não sou melhor do que vocês que estão sentados aí. A diferença é que um dia eu recebi isso no meu coração. Isso mudou a minha história. Um dia eu entreguei o meu coração para Jesus. Eu falei: Senhor, eu estou cansado de servir a Satanás, executando o projeto dele, para que as pessoas também se distanciem. E aí, ele viu algo em mim, ele viu algo bom, que nem eu mesmo via, e ele me encontrou. E não fui eu que cheguei a ele, ele se achegou a mim.
E Ele quer se achegar a você nessa noite. Você não entrou aqui por acaso, amém? Mas dentro das religiões existem também os problemas dentro das igrejas. Porque uma coisa que tem sido dita de forma muito escancarada por pessoas que são machucadas é: eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso, a igreja sou eu. Soa um tanto quanto arrogante essa frase, né? A igreja sou eu. Porque o conceito de igreja, eclesia, é quando uma pessoa se reúne. E não você na sua casa, sem a menor pretensão de propagar o evangelho. Não é assim que as coisas funcionam. E esse é o tipo de argumento usado mais podre para justificar pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Pessoas que não querem abrir mão das suas dificuldades, pessoas que não querem lutar contra o pecado. Então elas dizem: olha só, a igreja sou eu não preciso congregar com pessoas. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. Jesus ia com os seus discípulos para a sinagoga. Jesus participava de reuniões com os seus discípulos a respeito do estudo da palavra. E por que você quer ser o diferentão? Não, os tempos são outros. Os tempos são outros, mas a palavra é a mesma. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Relacionamento é onde você, quando você está fraco, você consegue ajuda. É quando você não tem esperança, alguém vem com uma palavra de incentivo e diz: eu já passei por isso, eu já vivi isso. Mas o que Satanás quer colocar no meio das pessoas é que a religião é um problema. A religião por si só não é um problema. O problema é a religiosidade, inclusive dentro da igreja. Pessoas que se julgam melhores simplesmente porque têm um estudo teológico, uma formação teológica, ou porque seguem uma linha, ou porque seguem outras, se acham mais importantes e mais merecedores da graça de Deus. Nós não somos merecedores. Eu não sou merecedor. Uma vez eu disse aqui: meu querido, nós somos merecedores do inferno. E uma pessoa me escreveu e falou: que absurdo você dizer uma coisa dessa. Eu falei: você é merecedor de alguma coisa, meu irmão? Com muito amor, você é merecedor de alguma coisa? Você fez alguma coisa para merecer o sacrifício de Jesus na cruz? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós merecemos. Mas a graça é isso. A graça de Jesus derramada sobre nós é isso. É você ter algo que você não merece. É Deus te resgatou e olhou para você e falou: uau, Ele é bom. Uau, ela é boa. Eu vejo o futuro nela, eu sei que ela pode me ajudar, eu sei que Ele pode me ajudar. E nenhuma igreja é perfeita. Esse lugar não é um lugar perfeito. Esse lugar não é um lugar de pessoas perfeitas. Mas é um lugar que juntos nós buscamos agradar a Jesus. É um lugar onde juntos nós colocamos Jesus no centro e dizemos: Senhor Jesus, tudo que nós fazemos aqui é para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Que o homem se diminua nesse lugar, que o homem seja diminuído e que a sua presença cresça no nosso meio. Outra coisa que tem gerado distração no meio da igreja são as questões doutrinárias. Escatologia é algo que deveria nos unir, porque o propósito é nós olharmos para o fim e falar: uau, um dia nós estaremos com Cristo. Mas as pessoas estão se degladiando, estão brigando na internet dizendo: o meu ponto é mais importante que o seu, o meu ponto é isso, o seu ponto é aquilo, você está errado, eu estou certo. O cerne da mensagem que nós carregamos é um só: Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar e nos redimir dos nossos pecados e nos dar salvação, nos dar a vida eterna. Calvinistas contra arminianistas, pós-tribulacionistas contra pré-tribulacionistas. Gente, eu tenho um grande exemplo aqui dentro dessa igreja que se chama Lamartine Pozella, porque ele mesmo diz, ele tem uma linha teológica a respeito de escatologia, mas ele diz: é o que eu acredito, é o que os meus estudos me mostram, mais de 30 anos de estudo me levam a crer nisso, mas se eu estiver errado, está tudo bem, porque o cerne da minha mensagem é Jesus, o cerne daquilo que eu carrego é Jesus. As pessoas estão se afastando por questões doutrinárias, caindo na distração que Satanás tem lançado.
E ao invés de nos juntarmos num só propósito, que é a salvação dos perdidos, nós nos distraímos no meio do caminho. Existe uma história que conta que Satanás reuniu os seus demônios para uma reunião. O cristianismo estava crescendo, o cristianismo estava pegando corpo, pegando forma, e Satanás reúne os demônios e fala: gente, olha só, nós precisamos fazer alguma coisa, porque Jesus está vindo, Jesus está se movendo, e a gente está passivo aqui, o que a gente pode fazer? Aí um demônio falou assim: ó, tem uma ideia, capiroto, tem uma ideia aqui. Ele falou: fala, filho. Aí ele falou assim: ó, e se a gente fizesse eles brigar um com o outro? Assim, guerra mesmo, bomba, morte. Aí Satanás falou: nossa, que gênio, isso já está acontecendo, esse projeto já está em andamento, fica quietinho aí. Aí o outro levantou a mão e falou: e se nós começássemos a separar as famílias? O homem trai a mulher trai o homem, o filho bate no pai, o pai bate no filho, e a gente faz uma bagunça. Ele falou: cara, isso é legal, mas também já está acontecendo, eu preciso de algo mais profundo. Quando um demônio pequenininho levantou a mão e disse assim: e se nós lançássemos distrações a respeito da própria teologia que eles acreditam? E é isso que Satanás tem feito, trazendo incredulidade para aquilo que nós acreditamos. É assim que ele faz desde sempre. Amém? Amém? Amém. O terceiro ponto, que eu não vou me abordar, não vou entrar muito, mas um desses passos diz respeito à beleza. O padrão da beleza do mundo tem sido algo cruel com as pessoas. As pessoas se suicidam porque não se sentem bonitas. As pessoas acabam com as suas vidas, se mutilam porque não se sentem amadas. Onde o padrão do mundo, o valor das pessoas está na beleza, na aparência física. Pessoas bonitas, homens bonitos, mulheres bonitas, que quando sorriem, levantam a perna de tanto botox que tem. Homens que vão para a academia não para ter uma vida saudável, mas para se olharem no espelho, enquanto estão pegando peso, estão lá, com a sua esposa dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, e ele lá, flertando com a mulherada na academia. Os padrões de beleza estão completamente errados, e prova disso é a graça de Deus sobre a minha vida. A minha esposa é uma princesa, e eu sou um bagaço, e ela me amou muito. A graça de Deus, a graça de Deus. Deixa eu te falar, é importante que você cuide da sua saúde, é importante que você fique bonita para o seu marido, é importante que você fique bonito para a sua esposa, é importante que você cuide da beleza, mas isso não pode te gerar distração, porque se você se distrair, essa questão vai acabar com o seu casamento. Entre tantas outras distrações que nós podemos ver, filosofia, política, futebol, são inúmeras distrações, e nós temos que ficar atento a cada detalhe. O primeiro passo, a distração, e o segundo passo, a perda do foco. Eva estava lá curtindo daquele jardim maravilhoso, curtindo de tudo aquilo que Deus tinha criado, estava bem, estava feliz. Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus, eles falavam face a face com Deus. Foi quando Satanás, através da serpente, ou não se sabe exatamente se é uma serpente, né? Enfim, era uma serpente, mas enfim, mas ele distrai Eva, faz com que Eva tire os olhos de todo o resto e mire em algo que Deus disse: não coma. Ela podia comer de tudo, gente. Ela podia comer morango, ela podia comer banana, ela podia comer Big Mac, ela podia comer tudo. Ela só não podia comer de uma bendita árvore, maldita árvore, na verdade. Satanás muitas vezes quer que você tire o foco de Deus, quer que você se distraia para que os seus olhos já não estejam mais no Rei dos Reis. Então você vira o seu foco para outra coisa, e você mira naquela outra coisa, e você destrói a sua vida. Foi exatamente isso que Satanás fez com Eva. E quando nós perdemos o foco, esse tipo de atitude que Satanás tenta fazer, sempre será com relação à incredulidade da palavra de Deus. Deus te disse para fazer isso?
Deus te disse que você não pode comer dessa árvore? É sempre com incredulidade com as coisas de Deus. Essa é a forma que Ele opera desde sempre. Fazer com que você questione a Bíblia, gerando dúvidas sobre aquilo que foi colocado. Ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. É exatamente isso, pensa só. Foi assim como ele caiu. Ele caiu exatamente dessa forma. É assim que ele fez com que Eva caísse. E foi assim que ele tentou Jesus. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele pegou a palavra de Deus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, tá bom? E lá ele foi tentado por Satanás. E como Satanás tenta tirar o foco de Jesus? Gerando incredulidade da palavra de Deus. E ele diz para Deus: pede que essas pedras se transformem em pão. A Bíblia não diz que se você pedir? E Jesus rebate com a palavra. Depois ele diz: se joga desse lugar, dê aos olhos, porque Deus disse que se você dar ordem aos anjos, eles vão te salvar. E Jesus repreende mais uma vez, e é sempre assim, tentando gerar incredulidade com a palavra de Deus. Questionamentos sem lógica e sem fundamento, que só servem para te alimentar. Existem pessoas que entram aqui para conversar, para buscar aconselhamento, que o que elas querem ouvir da boca de qualquer pastor aqui, o pastor Rubem está aqui, o pastor Edelane, o pastor Maurício, estão aqui, não me deixam mentir. Elas entram aqui com questionamentos, dizendo: olha só, estou traindo a minha esposa, e isso, e aquilo outro, e você fala: cara, você está errado. Mas olha só, o meu relacionamento com ela não está bom. O que ele quer que eu fale é: vai lá, meu irmão, manda ver, trai mesmo. Mas ele nunca vai ouvir isso da boca de uma pessoa séria, porque a primeira coisa que nós acreditamos é na família, na união, na luta pelo casamento. Mas Satanás vai lançar isso e vai dizer: busca a sua felicidade. É mais importante você ser feliz do que infeliz. É mais importante que você construa um relacionamento lá fora do que restaure o seu casamento. É mais importante que você olhe para a vizinha do que olhe para sua esposa e fale: uau, minha esposa é demais. E aqui vai um toque para os homens da casa. Eu tenho 13 anos de casado, vou fazer 13 anos de casado. Sou jovem, mas 13 anos de casado. Toda vez que eu olho para minha esposa, eu falo: Deus, muito obrigado pela graça, pelo seu favor, pela sua bondade na minha vida. Eu valorizo tudo que ela faz por mim. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu posso ajudar, eu ajudo. E nós homens precisamos valorizar as nossas mulheres. Nós homens precisamos valorizar. Se você não é casado, valorize a sua mãe. Leva a flor para sua mãe, meu amigo. Leva a flor para sua esposa. Satanás não quer que você tenha um foco em restaurar o seu casamento. Esse não é o objetivo de Satanás. Satanás não quer isso, porque ele sabe o poder de uma família. O que Satanás quer é que você lance e fale assim: olha só, já me distraí, já perdi o meu foco, vou lutar por uma outra coisa. Satanás quer que você alimente uma ilusão de que você pode ter uma vida independente dele, que você pode controlar seu próprio destino através das suas próprias decisões. Um teólogo britânico chamado Hugh Farmer disse o seguinte: Satanás embeleza o presente, mas oculta o futuro. Satanás embeleza o presente, mas oculta o futuro. Nesse começo de ano eu li um livro junto com a Érica chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Alguém já leu esse livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu aconselho todo mundo a ler, porque é um livro genial. C.S. Lewis é um gênio. Em uma das cartas está escrito assim, olha só: a estrada mais segura para o inferno é gradativa, é a ladeira suave, o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos, sem postes e indicadores. É como Satanás quer tirar o seu foco. É como Satanás quer que você se distancie, quer que você se distraia. E o terceiro passo são as consequências. Se você já se distraiu, perdeu o seu foco, a consequência vem, a conta chega. E nós estamos aqui falando do plano de Satanás, e a consequência da distração para essa perda de foco é o pecado e, consequentemente, o abismo entre o relacionamento do homem com Deus. Vamos ler aquilo que está escrito em Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e 15.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu não acho necessário nós entrarmos nesse assunto, porque você sabe que o salário do pecado é a morte, e esse salário nunca foi reduzido, nunca foi alterado. O salário do pecado é a morte, pronto. E talvez você esteja se perguntando: Ramon, uma vez que a mensagem é o plano perfeito, você está me dizendo que o plano perfeito é de Satanás? Porque até agora você só falou de Satanás. Não, porque a melhor parte começa agora. Eu quero que você se atente àquilo que eu vou dizer. Eu quero que você não precisa abrir sua Bíblia, só acompanha na tela aqui comigo, mas abra o seu coração. Senhor, eu declaro agora que nenhuma venda, eu declaro que todas as amarras caiam nesse lugar agora em nome de Jesus, que as pessoas possam enxergar o verdadeiro plano, o plano real, o plano perfeito que vem do Senhor, em nome de Jesus. Agora o jogo virou, as coisas mudaram. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15, Romanos 5, versículo 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí vamos correr lá para o versículo 17, 5:17, vamos ler até o 21. Ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultassem a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Mas ele continua, no capítulo 6, Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 22 e 23, ele diz assim: agora porém, presta atenção, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: o plano perfeito é um plano que define ações, projetos, procedimentos, metas e objetivos, visando mudar uma situação atual ou explorar uma possibilidade futura. Para que esse plano de Jesus dê certo, você precisa executá-los em 3 etapas. Preste atenção. Para que esse plano da salvação, o plano de Deus dê certo na sua vida, você precisa executá-lo em 3 passos. Primeiro, reconhecer o seu estado de pecador. Segundo, se arrepender e confessar os seus pecados. E terceiro, entregar o seu coração para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho se chama Jesus, e é você dizer: eu entrego o meu coração para Jesus. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que eu vou sentir, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu quero servir a esse Deus verdadeiro. E aí você prova, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então você faz prova de Deus, você fala: se isso é verdade, eu vou te dar uma chance, Jesus, e eu vou entregar o meu coração para o Senhor. Eu vou dizer: eu quero me relacionar contigo, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço quão fraco eu sou, e a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida. E agora? Que ele diz: e agora
Se você está em Cristo, se você está em mim, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. E o que Ele quer fazer hoje é mudar a sua história. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Eu queria convidar você, talvez tenha entrado aqui pela primeira vez e tenha sido tocado por essa apresentação que nós fizemos aqui e o complemento dessa mensagem, onde você reconheceu que o plano de Satanás, que é gerar distração, quer fazer com que você perca o seu foco, quer você sofrer consequências terríveis, separação total da presença de Deus, e você entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a sua vida, e que a partir de hoje, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não existe mais condenação sobre a sua vida, mas existe um Espírito de Deus, e esse Espírito te traz paz, esse Espírito te traz transformação, esse Espírito, ele mexe no seu caráter, ele mexe dentro de você, e a minha oração é para que você sinta agora a presença do Espírito Santo. Jesus tem um plano perfeito para a sua vida, mas para que esse plano comece a ser executado, primeiro você precisa reconhecer o seu estado de pecador. Depois você se arrepende e confessa os seus pecados. E por último, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí Ele cuida do resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e farei morada junto a ele. O que o Espírito Santo, o que Jesus quer fazer na sua vida hoje é transformar a sua história. E Ele precisa de uma chance, apenas uma palavra, e é o sim mais importante que você pode dar para alguém, é o sim para Jesus. Eu te aceito, Jesus. Eu queria pedir que você, que deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, eu não estou aqui te convidando para se tornar um membro da Yah Church, embora se você quiser, você vai ser muito bem-vindo. Eu estou aqui te convidando para que você aprenda a depender de Jesus, se relacione com Jesus, onde você confesse com a sua boca que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele fez por você, mas de nada adianta se você não aceitá-lo na sua vida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a mão onde você estiver, nós vamos orar com você. Fique com a sua mão, glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada, nós vamos orar por você. Levante a mão onde você estiver, nós vamos orar por você. Existe mais alguém aqui? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, que você se coloque em pé onde você estiver, nós vamos orar com você. Pode ficar em pé, por favor. Glória a Deus, eu vejo vocês. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Eu sei que parece uma exposição, mas eu quero te falar que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz. Jesus Cristo se sacrificou por você naquela cruz. E o mínimo que nós podemos fazer para Ele é dizer: está aqui o meu coração, é isso que eu tenho, é isso que eu vou te entregar nessa noite. Ah, amor, mas é importante. Eu recebo muito essa pergunta. Mas é importante mesmo eu ir na frente, eu levantar a minha mão? E a minha pergunta é: se você não está disposto a levantar sua mão e se expor num ambiente onde só tem pessoas que vão celebrar esse momento na sua vida, como então você vai se posicionar quando pessoas lá fora vierem te contradizer, ou então vierem trazer peso sobre a sua vida? Então, você pode aceitar Jesus no ponto de ônibus, meu irmão, não é o lugar. Mas a palavra de Deus diz, Paulo dizendo, no mesmo livro de Romanos 1,16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação.
Então, mais uma vez, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Em nome de Jesus, eu declaro quebrado todas as cadeias que possam travar a sua vida. Se você não tem coragem de fazer isso sozinho, pega na mão que está da pessoa do seu lado, a pessoa que te trouxe aqui, e fala: me ajuda, me leva lá à frente, eu quero tomar essa decisão, mas eu estou com vergonha. Simplesmente saia do seu lugar, se entregue para o Senhor, porque Ele vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Se você também está online nos assistindo e deseja fazer essa oração, existe um QR Code aparecendo na sua tela. Eu peço que você escaneie esse QR Code e que você possa fazer essa oração conosco, e depois entre em contato. Nós queremos entender como nós podemos te servir. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você ore assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu confesso os meus pecados. Eu sei o quão pecador eu sou, mas eu reconheço que o Senhor é bom. Eu reconheço que o Senhor é um bom Pai, e eu aceito o seu sacrifício. E eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que entregaram a sua vida para Jesus, e declarar sobre eles o teu amor inundando os corações, declarar sobre eles a tua paz inundando os corações. Deus, é o Senhor quem pode convencer o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que não sejam por palavras, Senhor, que eles não se sintam persuadidos, Deus, mas que eles possam entender que o Senhor os ama de verdade, Deus. Sabe, que eles possam ser inundados com o teu amor nessa noite, e que eles possam viver experiências com o Senhor, Deus. Uma nova história o Senhor escrevendo sobre a vida deles. E o que eu declaro sobre a vida deles é paz. Declaro paz sobre o seu futuro, paz, Senhor, sobre o seu presente, alegria sobre tudo isso que eles vão viver, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E essa palavra também é uma palavra de evangelismo, mas é uma palavra de restauração dos relacionamentos com Deus. Porque sabe, muitas pessoas só se relacionam com Deus em ocasiões especiais. Eu me relaciono com Deus no Natal, porque aí eu celebro que Jesus nasceu. Ou então eu me relaciono com Deus na Páscoa, porque aí eu vejo que Ele ressuscitou por mim. Mas o que Deus espera de você é que você não viva de movimentos, ou então não viva de festas, mas que tenha uma vida constante de relacionamento com Ele. Não dá para você desejar chamar Jesus de amigo se você não nutrir esse relacionamento e essa amizade com Ele todos os dias. Sabe, eu peco todos os dias, eu erro todos os dias. E o que eu aprendi durante a minha vida é que mais santo não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais se limpa, mais se lava. E todos os dias eu chego aos pés de Cristo, eu falo: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Transforma o meu coração. Eu preciso do Senhor em todas as minhas decisões. Eu preciso do Senhor nos aconselhamentos que eu faço. Eu preciso do Senhor nas amizades que eu tenho. Eu preciso do Senhor dentro do meu casamento. Eu preciso do Senhor na educação dos meus filhos. Eu preciso do Senhor me guiando e me direcionando em todos os lugares. Por favor, Jesus, esteja comigo. Talvez você esteja um pouco distante de Deus. Talvez Satanás esteja lançando distrações sobre a sua vida. Mas hoje é o dia que tudo pode mudar. Porque hoje é o dia onde nós relembramos que sobre aquela cruz Ele levou todos os nossos pecados. E não existe sujeira o suficiente que você possa carregar que Ele não possa te limpar. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu quero pedir que você fique em pé. Que você ore com o Senhor, que você fale com o Senhor. Se você está distante do Senhor, que você se coloque numa situação de: Deus, o Senhor não me deve nada, mas eu desejo me entregar para o Senhor, eu desejo me relacionar com o Senhor de forma verdadeira. Então, feche seus olhos. É um tempo seu e Deus. É um tempo onde o Espírito quer ministrar na sua vida, amém? Pai, nós adoramos o Seu nome e reconhecemos que o Senhor tem um plano perfeito, Pai.
Deus, nos perdoa por todas as vezes que nós acabamos cedendo, nos distraímos na caminhada, perdemos o nosso foco, e a consequência disso é um afastamento do Senhor, mas um afastamento gerado por nós e não pelo Senhor. Nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus, pedindo que o Senhor nos reconecte com a sua presença, que o Senhor nos traga de volta para o lugar onde nós devemos estar e devemos ficar, que é debaixo das suas asas, tendo a sua proteção, tendo a sua companhia, Deus. Deus, que cada um de nós aqui neste lugar possamos nos lembrar a respeito do teu sacrifício, das coisas que o Senhor tem feito para nós e por nós, Deus. Que nós possamos nos lembrar, Deus, do sacrifício naquela cruz, Pai, e que ao findar desse dia, Senhor, sabe, que nós ainda assim continuemos com o espírito de gratidão, com o espírito de adoração ao nosso Senhor que vive. Sabe, que nós não venhamos nos lembrar apenas, Senhor, no ano que vem a respeito do teu sacrifício. Que não seja, Senhor, uma parada anual, mas que seja algo diário, o relacionamento diário contigo. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa mensagem, Deus, que gere frutos nos corações, que gere frutos nas vidas, Deus. Que as pessoas possam ser transformadas, e todas as vezes que elas caiam, todas as vezes, Pai, que elas se distraiam, que elas possam lembrar de quem é o plano que elas estão executando, que elas possam retornar ao plano original, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.